Olá pessoal, boa noite. Começando mais um webinar da Conub, hoje com o tema Dicas para abrir uma empresa de tecnologia. Então, quero primeiramente agradecer a todos que estão aí, primeiro a todos que se inscreveram e todos que estão presentes online agora, nos acompanhando, para tirar essas dúvidas aí, a maioria com certeza que quer abrir empresa de tecnologia, que é o tema principal, mas a gente também tem aqui, certeza que temos aqui pessoas que querem saber mais sobre o tema, né? Estudantes, enfim, pessoas que já têm empresa aberta, mas querem saber mais informações sobre isso. E para falar sobre tudo isso, a gente tem aqui hoje o Anderson Feitosa, que é sócio fundador da Conub, mestre em contabilidade, e vai ajudar a gente a esclarecer esses assuntos. Boa noite, Anderson. Boa noite, José Carlos. Então, a ideia aqui, primeiramente, eu vou explicar rapidamente, que me chamou de José Carlos, até me assusto, porque meu apelido é Lobão, todo mundo me chama de Lobão, e quando falo José Carlos, eu até olho para trás, aqui, quem que está aqui? Mas sou eu mesmo. Então, vou explicar rapidamente como a gente vai fazer esse webinar, tá? O primeiro motivo pelo qual a gente quis fazer isso, muitos dos clientes da Conub, contabilidade online, né? A Conub é especialista em abrir empresas também de tecnologia e tem o serviço, obviamente, de contabilidade online, são clientes da área de tecnologia. Então, em função disso, em função de muitas perguntas que surgem com relação a esse tema, a gente teve a iniciativa de criar esse webinar para tirar todas as dúvidas sobre as pessoas, das pessoas que querem abrir empresa nesse setor. Então, por isso que a gente teve essa ideia. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos dar algumas orientações, né? Você, provavelmente, que está vendo aí ao vivo, está vendo um chat do seu lado direito, do lado direito da tela. Caso você não esteja vendo esse chat, para mandar as suas perguntas, os seus comentários, a dica aqui do pessoal do desenvolvimento, os gurus aqui, é o seguinte: clique em Ctrl+Shift+R, Ctrl+Shift+R de rato, que isso vai atualizar a sua página e provavelmente aí vai aparecer esse recurso do chat para você mandar as mensagens para a gente. Se você tiver um Mac, é Command+Shift+R, tá? Então, tente fazer isso se não apareceu aí para você, para ter acesso. Caso não tenha aparecido mesmo assim, você tem no final da página uma possibilidade de mandar mensagens através do plugin do Facebook. Lá você vai ver, desce até o final dessa página, vocês não vão ver a gente por um tempo, mas vão ver ali embaixo a possibilidade de mandar perguntas, certo? Dados esses dois recados, é importante que você participe, mande as perguntas. Então vamos explicar aqui como a gente vai fazer. Primeira coisa a saber, eu vou falar muito agora, mas depois só ele vai falar, tá, gente? Primeira coisa que a gente precisa saber é que atividade a pessoa vai ter, né? A ideia, que serviço a empresa vai oferecer. Então, essa vai ser a parte 1. O Anderson vai falar aqui das atividades possíveis para abrir uma empresa de tecnologia, ou seja, são várias atividades possíveis, ele vai explicar tudo sobre cada uma delas, tá? Com certeza a sua ideia se encaixa em uma delas. Depois a gente vai falar do tipo de empresa, ou seja, se você vai ter sócio ou não, para começar a formatar o seu tipo de empresa, seu formato jurídico, isso vai, obviamente, determinar aí o futuro da sua empresa, inclusive com relação a impostos. E, no final, a gente vai falar sobre como abrir, de fato, a empresa. Uma vez que você já tem essas informações, como abrir, como, de fato, dar a documentação, o que você vai precisar para formalizar o seu negócio. E no final a gente vai responder algumas dúvidas, algumas que vocês mandaram na página da inscrição, né? No momento da inscrição vocês mandaram algumas dúvidas, a gente selecionou algumas delas e a gente vai falar, e algumas que podem surgir ao vivo aqui, a gente vai tentar responder também no final do programa. Certo? Em alguns momentos a gente vai tentar compartilhar uma tela aqui para mostrar para vocês, vamos ver se dá certo isso. Então vamos começar aqui da parte que fala das atividades. Anderson, imagino eu, que sou semi-leigo no assunto, que a primeira coisa que a pessoa tem que saber na hora de abrir uma empresa de tecnologia, ou qualquer empresa, mas nesse caso de tecnologia, é que atividade vai exercer, certo? Que serviço essa empresa vai oferecer? É por aí mesmo? Exatamente, Lobão. A pessoa ela tem que definir ali qual que é a atividade que a empresa vai exercer
existem algumas possibilidades com relação ao desenvolvimento de software, licenciamento, suporte técnico, tratamento de dados. Então, ela tem que saber o que efetivamente ela vai prestar de serviço, né? Lembrando que você pode ter mais de uma atividade dentro de uma mesma empresa. Então, a empresa pode ter lá atividade de desenvolvimento de software e ser também uma empresa de suporte, né? Então, as únicas dicas que assim, a gente dá é tomar cuidado na escolha e ver quem vai ser a empresa que você vai prestar serviço, empresa ou pessoa física, né, que você está prestando serviço. Por exemplo, se você trabalha para uma fábrica de software e vai prestar serviço para essa fábrica de software, você não deveria, a fábrica de software não deveria terceirizar a atividade principal dela, que é desenvolvimento de software. Então, a sua empresa não deveria emitir nota fiscal de desenvolvimento de software para uma fábrica de software. Então, nesse caso, seria recomendado você ter atividade de consultoria informática. Tá? Isso porque ainda no Brasil tem uma lei que não permite você terceirizar a tua atividade principal. Então, no caso da fábrica de software, ela não pode terceirizar o desenvolvimento de software. Legal, o Anderson deu aí um primeiro exemplo, né, algumas pílulas iniciais aí do que a gente vai falar. Mas vamos tentar, a gente tem um blog, né, que a gente atualiza semanalmente com várias novidades, e o tema que a gente tem falado muito é justamente sobre empresas de tecnologia, tudo voltado a desenvolvimento, tecnologia, desenvolvimento de software, enfim, tudo que envolve essa área. Um post que a gente publicou recentemente fala justamente sobre isso. Quer abrir uma empresa de tecnologia? Conheça as possibilidades. Agora, neste momento, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui para mostrar esse post para vocês, tá? Vamos ver isso aqui. Vocês me digam aí se vocês estão vendo bonitinho aí. Sim, provavelmente estão. Bom, se não estiverem vendo, por favor, avise a gente. E vamos falar aqui desse post que é muito legal. É um post que fala de todas as atividades. Esse post aqui tem um vídeo que o Anderson fez, tá? Falando justamente sobre isso, resumindo um pouco tudo que a gente vai falar aqui. E mais abaixo você vê aí que a gente começa a falar das atividades propriamente ditas, tá? Então, eu vou pedir para o Anderson aqui acompanhar junto com a gente na tela e falar uma por uma aqui, explicar as possibilidades que existem. Então, a primeira que a gente elencou aqui é desenvolvimento e licenciamento de programas. O que você pode dizer sobre ela, Anderson? Bom, a atividade de desenvolvimento e licenciamento de programas, ela é bastante utilizada por fábrica de software e quando você faz serviço de desenvolvimento para outras empresas, né? Então, se você é um desenvolvedor, você pode utilizar essa atividade para constituir sua empresa. Só que tem um porém, que ela se enquadra no anexo 5 do Simples Nacional, que a tributação ela vai variar de acordo com a folha salarial. É um cálculo um pouco complexo. Depois a gente pode até encaminhar aí o link para demonstrar como se faz o cálculo. Mas, resumo da ópera, você vai começar pagando 19,5% de imposto se você não tiver empregado, né? Então, o Simples Nacional no anexo 5 ele vai reduzindo a alíquota à medida que você tem empregados. Tá? Então, nesse caso, a gente coloca no post que começa em 8%, mas é quando você tem uma folha de salários que remete a 40% do teu faturamento mensal. Tá? Lembrando que essa alíquota é líquida do ISS, o ISS na primeira faixa tem que adicionar mais 2%. Então, a gente costuma dizer que ela começa em 10% e vai até 19,5% para faturamentos até 15 mil reais. Então, se você é uma empresa de desenvolvimento, tem que pesar
direitinho se você vai ficar no Simples Nacional ou se vai partir para o lucro presumido, que talvez você tenha uma alíquota mais vantajosa. Legal. A gente, na hora de falar também da segunda parte, estou olhando para a câmera aqui, mas a gente está compartilhando a tela aqui. Na hora que a gente vai falar da segunda parte, a gente vai falar do tipo de empresa, né? Então a gente vai entrar mais em detalhes de regime tributário também. O Anderson chegou a falar aqui do Simples Nacional, no anexo 6, contra o lucro presumido. A gente vai mostrar também um post que a gente tem sobre isso. Seguindo aqui nas atividades, são 7 atividades, tá, gente? Só para já dar uma ideia aí do que a gente vai falar. A próxima é treinamento em informática, Anderson. Tá, o treinamento em informática é quando você tem lá, você é especialista em alguma linguagem de programação, você faz cursos, e aí você pode sim ter essa atividade de treinamento em informática. Né? Então, aqui já houve casos de pessoas que são palestrantes a respeito de banco de dados, alguma linguagem de programação específica. Então, você utiliza essa atividade de treinamento informático, é uma atividade favorecida no Simples Nacional, está no anexo 3, tá? Então, você vai pagar a partir de 6% de imposto na faixa inicial, né? Lembrando que o Simples, do jeito que está hoje, ele sempre considera a média dos últimos 12 meses e vai aumentando a cada 15 mil reais que você tem de média mensal. Né? O pessoal fala lá até 180 mil ano, depois 360. Às vezes fica mais fácil pensar em média mensal, que aí no caso, a cada 15 mil reais vai mudando a faixa. Legal, você está vendo aqui na tela que tem, em cada atividade, a gente colocou o KNAI, né? Eu não expliquei sobre o KNAI. O KNAI é o código ou classificação, Código Nacional de Atividade Econômica. Tem um número aqui, então a gente, inclusive, aproveitando o compartilhamento da tela aqui, a gente tem um post também que fala sobre isso, que é esse que você está vendo agora. Então, como descobrir, ou vai ver daqui a pouco, né? Como descobrir o KNAI da atividade e conferir se ela se enquadra no Simples Nacional. Então, o Anderson falou aí sobre o Simples Nacional, sobre as possibilidades. Então, nesse post aqui, que também tem um vídeo que fala sobre isso, que é do nosso outro webinar, aqui explica o que é o KNAI, tem o link para a nossa ferramenta para descobrir o número do KNAI. Enfim, vale a pena você dar uma olhada aqui depois nesse post que fala especificamente do KNAI. Abrindo um parênteses aqui, no momento que a gente está falando das atividades, um recado que eu esqueci de dar no começo, você pode eventualmente estar vendo direto pelo link do YouTube, tá? Se isso está acontecendo com você, por algum motivo, tem o link para mandar perguntas, tem o link no final, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link, a landing page, né, da página do webinar, e lá você vai poder mandar perguntas também, ok? Vamos seguir aqui, então, nas atividades. A próxima que a gente vai falar é sobre portais e provedores de conteúdo. Tá. Essa atividade, ela é utilizada por grandes portais, né? UOL, atividade de distribuição de conteúdo, bloggers, eles utilizam essa atividade de provedores de conteúdo, tá? Quando você tem um blog, você explora a receita de publicidade dentro desse blog, também se enquadra nessa atividade. Então, para um nicho um pouco mais específico, mas são possibilidades. Lembrando que quem faz website, desenvolvedor de website, não é essa atividade para ser utilizada. Tá? Existe atividade de website que é específica para o desenvolvimento de websites. Legal. Seguindo aqui, a gente vai falar da próxima atividade, que é tratamento de dados. O tratamento de dados é atividade de processamento, né? Então, você tem lá um CPD, ou tem um computador que consiga fazer compilação de dados de forma mais eficaz que o teu cliente. Você vai fazer esse trabalho de tratamento de dados
e vai utilizar esse KNAI. A gestão de banco de dados também entra aqui nesse KNAI para que você tenha uma classificação correta aí da atividade que está desenvolvendo. Certo. O próximo é suporte técnico. O suporte técnico, eu costumo dizer aqui que é uma bola dividida, né? Tem uma solução de consulta da Receita Federal que diz que o suporte técnico ele pode ser enquadrado tanto no anexo 3 como no anexo 6. Isso significa dizer o seguinte, que mesmo que KNAI ele pode ter uma tributação a partir de 6% ou a partir de 16,93%, sendo que 6% no anexo 3 e 16,93% no anexo 6. E como que você vai fazer para poder segregar isso, né? A Receita Federal ela diz que as atividades que são de cunho intelectual devem ser enquadradas no anexo 6, né? O pessoal até costuma brincar, né, que nessas horas para poder pagar menos imposto é preferível você não ser muito inteligente, né? Mas aqui, voltando aqui para a questão do suporte técnico, então a atividade de cunho intelectual ela fica enquadrada no anexo 6, e existem atividades de cunho mais operacional, reparo e manutenção de computadores e periféricos, entra como anexo 3. Né? Agora, manutenção de software é considerado como anexo 6. Tá? Então, essa é uma bola dividida, não tem como você ter essa divisão, é o mesmo KNAI e ela vai ser tributada dessas duas formas. Como que a Conub faz para segregar isso? Tem lá um código, quando você emite a nota fiscal, com base naquele código, a Conub entende se ela é uma atividade intelectual ou não e vai fazer um enquadramento para a tributação para o anexo 3 e para o anexo 6. Tá? Gostaria de lembrar também que a Receita Federal não tem uma tabela pronta onde estão os KNAIs, né? Então, isso decorre tudo de interpretação que são feitas, né? A Conub foi lá, interpretou a lei, fez a classificação dos KNAIs, existem solução de consulta, né? No caso do suporte técnico, essa parte de informática é a solução de consulta número 86, de 2015, ela fez um esclarecimento porque existiam atividades que eram permitidas no Simples Nacional e atividades que não eram permitidas. A partir de 2015, a maior parte das atividades passaram a ser autorizadas no Simples Nacional, incluindo as atividades informática, e fazendo aí somente a divisão com relação à tributação. Legal, então a gente falou aqui dessa atividade que é o suporte técnico, que entra muito na questão do Simples Nacional do anexo 6 contra o lucro presumido, né? Isso a gente vai falar também na hora na segunda parte, que a gente vai falar da definição do tipo de empresa. A gente vai também entrar em mais detalhes sobre essa questão. Seguindo aqui, faltam duas atividades. Vamos falar então agora da atividade de web design. A atividade de web design, a lista do KNAI, ela possui quase 1.400 códigos e foi uma das últimas atividades incluídas aí na atualização que teve, né? Então, só para você ter ideia como que a coisa no governo, ela demora um pouco para ser atualizada, até mesmo porque a sociedade evolui de uma maneira muito mais rápida do que a capacidade do governo de entender e fazer essa classificação. Então, o web design foi incluído na última alteração da tabela do KNAI. Se a gente lembrar aí, a gente está indo para quase 20 anos de internet, né? Então demorou bastante tempo, mas ela foi incluída. E foi incluída como no anexo 6, né? Que é a atividade que tem a tributação a partir de 16,93%. Tá? Aqui também existiu uma confusão também, porque a legislação ela fala de confecção de páginas de internet, que é web design,
mas é tratado em outro KNAI, que é tratado no KNAI de desenvolvimento, fica no anexo 5. Isso daí, acredito que nos próximos meses, eles devem fazer aí uma regularização, uma pacificação com relação a isso. Mas, nesse caso, já existe que vai ficar no anexo 6. E a última aqui é consultoria em informática. Consultoria informática ou qualquer outra consultoria também vai ser enquadrada no anexo 6 e do Simples Nacional. Isso nos remete a fazer um pensamento aí se é melhor ficar no Simples Nacional, no presumido. Nós temos um post que fala sobre isso. Mas, enfim, a consultoria informática, quando você não é o desenvolvedor, você trabalha numa fábrica de software, você presta serviços e você é um consultor na área de informática. Não, por mais que você seja um desenvolvedor, você não é a empresa que está fazendo o software propriamente dito, que detenha a propriedade daquele software, né? Você está trabalhando num código que vai ser propriedade da fábrica. Então, você é um consultor para aquela fábrica. Legal. Então, aqui a gente passou rapidamente em cada uma das atividades, né? O Anderson explicou cada uma das 7 atividades. Ele falou muito dos anexos, né, do Simples Nacional, que já é o regime tributário a ser definido aí pela empresa, e das dúvidas entre se escolher o Simples Nacional, no anexo 6, ou o lucro presumido, que tem uma alíquota semelhante ali, das vantagens e desvantagens de escolher um ou outro. Então, aqui, vale a pena você entrar nesse post que a gente pegou como guia aqui, assistir o vídeo, dar uma olhadinha com calma lá também, para saber mais informações sobre isso também. Legal você mandar a sua pergunta, mais uma vez aqui, fazendo essa pausa entre uma parte e outra. Mande a sua pergunta para a gente aqui, a gente tem uma equipe aqui pronta para responder você. E dependendo da pergunta, e se der tempo também, algumas a gente pode responder no final do webinar. Então, aí do seu lado direito, provavelmente você deve estar vendo um chat para fazer a pergunta para a gente, do lado direito da tela de transmissão. Se não está, tente atualizar a página dando o comando Ctrl+Shift+R. Ctrl+Shift+R. E no Mac, se você está assistindo de um Mac, Command+Shift+R. Tá? Tente atualizar a página caso não esteja aparecendo o chat. E no final da página que você está assistindo, tem também a possibilidade de você mandar perguntas através do Facebook. Então, ali mesmo, não precisa entrar no Facebook, através da própria página você consegue mandar essas perguntas, o pessoal também está monitorando, ok? A gente falou um pouco sobre... não tem como, os assuntos se confundem, né? Acabou falando um pouco sobre regime tributário, um pouco sobre o que envolve o tipo de empresa. Entrando na segunda parte do nosso webinar, a gente vai falar justamente isso. Uma vez que você já sabe a atividade, com certeza, ou muito provavelmente, entre todas essas que o Anderson falou, a atividade da sua empresa ou a que você pretende exercer na sua empresa se enquadra em uma delas. Então, uma vez definido isso, é hora de definir as outras questões da abertura da sua empresa, ou seja, se você vai ter sócio ou não, o que vai determinar o formato jurídico da empresa, com ou sem sócios. Aí o regime tributário entra naquela questão se é melhor o lucro presumido, se é melhor o Simples Nacional, dependendo da sua atividade. Então, ou seja, o tipo da empresa, de uma forma geral, é a segunda parte do nosso webinar. Anderson, depois definido, então, o que a empresa vai fazer, como definir o resto das coisas, ou seja, se vai ter sócio ou não, o formato jurídico. Bom, aqui com relação a como vai ser a empresa, essa definição, é um pouco de caráter pessoal essa decisão, né? Eu posso fazer alguns alertas, mas a pessoa ali já vai saber se ela vai ter sócio ou não quando ela decidiu abrir a empresa, né? Então, quando você decide abrir a empresa, você vai definir a atividade, o que você vai prestar de serviço. A próxima pergunta que a gente tem é sempre você vai ter sócio? Se você tiver sócio, existe uma possibilidade que é a limitada. Eu estou falando de forma simplificada que existe uma possibilidade porque existe outro formato, que é a sociedade anônima, que é utilizado para empresas de muito maior porte, mas os custos e a complexidade é outra, a gente não vai tratar aqui nesse webinar. Então, tendo sócio, você vai abrir uma limitada. Não tendo sócio,
aí a gente tem duas possibilidades, né? A possibilidade que é o empresário individual e a outra possibilidade que é a Eireli, né? A Eireli é a empresa individual de responsabilidade limitada. O que é a Eireli? Era comum as pessoas abrirem uma empresa e chamar a esposa, o cunhado, para poder ser sócio. É muito comum a formatação, 99% a pessoa que está abrindo a empresa e 1% a outra pessoa que não fazia parte ali do dia a dia da empresa, mas ficava com 1% para abrir uma limitada. E aí o governo, vendo que existia esses casos, ele criou a Eireli, né? Foi um movimento das classes, né? Tanto dos contadores como dos advogados, para surgir a Eireli. Só que quando criou a Eireli, criou a necessidade de ter 100 salários mínimos declarados em momentos da Constituição. Então, você, para poder ter uma empresa e ser uma Eireli, precisa ter 100 salários mínimos. Hoje o salário mínimo é R$880, então para poder abrir a empresa você precisa aí de R$88 mil declarados para poder abrir a Eireli. Tá? Aqui é importante frisar que existem empresas que contratam consultores e essas empresas obrigam que os consultores tenham uma limitada, tá? Muito para poder tentar blindar com relação a vínculo empregatício. E neste caso, você já tem que ter essa resposta antes de dar o pontapé inicial. É bom perguntar lá para o teu contratante se você pode ser uma Eireli ou um empresário individual, ou se ele vai te obrigar a ser uma limitada, tá? Então, esse é um ponto importante a ser observado. Legal. Agradecendo você que está acompanhando ao vivo aqui. No momento estamos com 35 pessoas online. Gente entra e sai, mas o pessoal tem acompanhado legal aqui. E mande sua pergunta, tá? Não se acanhe, não. Mande sua pergunta que a gente vai tentar responder no final. Mas a gente já tem algumas aqui que foram enviadas no momento da inscrição. Falando ainda da definição do tipo de empresa, o Anderson citou ali, ainda falando das atividades, um post nosso que fala do Simples Nacional ou lucro presumido, né? A gente vai mostrar esse post agora para vocês também, assim como fizemos com o da empresa de tecnologia. Tá aqui esse post que é o Simples Nacional ou lucro presumido. Qual a melhor opção? Também tem um vídeo do Anderson explicando sobre isso. Então, fala justamente sobre... Ele falou agora do formato jurídico, né? Que é Eireli, empresário individual ou limitada, se você vai ter sócio. Os dois primeiros, no caso de você não ter sócio. E aqui fala do regime tributário, que ele citou ali na parte das atividades. Quando aqui fala muito da dúvida com relação ao anexo 6 do Simples Nacional e o lucro presumido, que as pessoas ficam nessa dúvida do que optar, né? Porque a faixa de tributação é muito próxima, né, Anderson? Você pode falar mais sobre isso? Exato. Quando houve a alteração do Simples em 2015, incluindo diversas atividades, o governo foi lá e criou um novo anexo, o anexo 6, e a tributação dele começa em 16,93. Aí o pessoal questionou, é simples, mas eu estou pagando mais imposto, né? E, de fato, em alguns casos está, né? Porque se a gente comparar uma empresa no lucro presumido, ela vai pagar 11,33% de imposto mais o ISS. O ISS ele vai variar de acordo com a cidade e de acordo com a atividade que está sendo desenvolvida. Então, é muito comum aqui, pegando a cidade de São Paulo como exemplo, você ter a empresa no lucro presumido pagando 16,33% de imposto. Quando a gente compara com o Simples Nacional, a gente está falando de uma diferença de 0,6%. E as pessoas ficam na dúvida, mas por essa diferença vale a pena ficar no Simples? E o que eu coloco é que muitas vezes vale a pena ficar no Simples. Primeiro, porque se você faturar até R$15 mil, a diferença máxima a gente está falando aí de R$90, né? Então,
A diferença não é uma diferença gritante, dadas as facilidades que você vai ter, né? Então, tentando fazer aí uma comparação, a primeira comparação que a gente faz é com relação ao recolhimento propriamente dito dos tributos. No lucro presumido, você tem 5 guias para recolher tributos, ao passo que no Simples é uma única guia com uma única data de vencimento. Os tributos no lucro presumido, eles têm tributos que são mensais e existem tributos que são trimestrais. E aí a gente observou que muitos empreendedores acabavam se confundindo com essa gestão dos tributos. Por quê? Em janeiro, ele faz um faturamento, ele vai pagar o tributo sobre esse faturamento, parte dele, né, somente em abril. Aí, quando chega em abril, ele não tem um caixa para poder pagar o tributo de janeiro. E, na verdade, em abril, você não está pagando somente o tributo de janeiro, você está pagando os tributos de janeiro, fevereiro e março, né? Então, acaba acumulando se o empreendedor não tiver uma gestão de caixa ali, você fazer uma reserva do valor que faturou para pagar os tributos, vai chegar em abril, ele vai fazer a opção de pagar o tributo parcelado. E aí já começa a formar aquela bola de neve, né? Então, essa é uma das facilidades, é você ter uma única guia para poder pagar de impostos. Outro ponto que a gente coloca é, se você contratar uma pessoa e essa pessoa for no lucro presumido, a tua empresa tiver no lucro presumido, essa pessoa vai custar 32% a mais para você, em comparação ao Simples Nacional. Então, aí já é uma diferença significativa, né? E o porquê esse número 32% é um número que às vezes as pessoas não entendem, eu vou tentar explicar. Porque, na verdade, você tem o INSS, que ele é, em média, 26,8%, só que vai incidir também sobre as férias e o 13º. E quando você faz o cálculo sobre as férias e o 13º, ele se aproxima desses 32%. Então, por isso que eu estou colocando que a pessoa vai custar 32% a mais para você, você comparando entre o lucro presumido e o Simples Nacional. Então, se você tem lá um assistente que você contratou e esse assistente recebe aí R$1.000, então você já tem R$320 a mais de INSS para pagar sobre esse salário, né? Então, talvez estar no Simples, você não paga esse INSS, então seria uma vantagem. Mas eu não vou ter empregado. Tudo bem, mas se você optar por ter Prolabore, você vai pagar também o INSS sobre Prolabore, né? A parte empresa. A parte do sócio, né? Essa não tem como escapar, você paga 11% sobre o valor do Prolabore, independente se é no simples ou no presumido. Mas tem a parte empresa, que via de regra é 20% sobre o Prolabore. Então, novamente, aí é mais uma economia no presumido que no Simples Nacional comprado no presumido, se você leva em conta só a alíquota sobre o faturamento. Outra questão também é uma questão burocrática, né? Com relação à retenção de impostos, né? Quando você está no Simples Nacional, você não sofre retenção de contribuição social, PIS e COFINS. Esse é um assunto mais complexo, a gente tem um post que fala sobre isso, mas parte dos impostos sobre a sua nota fiscal, quem vai pagar é o tomador de serviço. Mas ele só vai fazer o repasse financeiro. Então, quando ele te paga, ele já paga com esse valor menor dos impostos, né? Então, é um mecanismo que o governo tem, que qualquer nota a partir nas atividades aí de TI, quando você tem qualquer nota a partir de R$214, já sofre essa retenção, né? No lucro presumido. No Simples não sofre a retenção, então é uma forma também de você facilitar essa gestão aí do dia a dia da sua empresa, né? E existem algumas outras de ordem prática. Então, por exemplo, no Simples Nacional, você não está sujeito ainda ao SPED. O que é o SPED? O SPED é o Sistema de Escrituração Eletrônico Digital, né? Então, no caso do SPED, hoje ele é aplicado para empresas no presumido
e do lucro real. No Simples Nacional você não tem SPED. Tudo bem, esse é um trabalho a mais para a contabilidade. Mas o que você tem que prestar atenção é que para o SPED você precisa ter um eCPF do tipo A3 para poder assinar o SPED, né? Então é um custo a mais que você tem que ter lá o certificado digital, e sem contar que você tem que se deslocar para poder emitir esse certificado digital. Então tem que pensar. Outra coisa também é com relação à taxa sindical. No lucro presumido, em janeiro, você é obrigado a pagar uma taxa sindical, não é um valor exorbitante, normalmente fica aí entre 100 e 200 reais. Essa taxa depende do capital da empresa e do sindicato que está enquadrado, mas normalmente orbita entre 100 e 200 reais para empresas de pequeno porte, né? No Simples, você não é obrigado, né? Apesar do sindicato mandar que você tem que pagar essa taxa, no Simples você tem lá um dispositivo na lei que te desobriga ao pagamento dessa taxa. Então, como vocês observaram, existem diversas vantagens para se enquadrar no Simples em relação ao lucro presumido. Mas se você vai ser uma empresa que vai ter um alto faturamento, sem despesas com o empregado, sem despesas com o prolabore, talvez ficar no lucro presumido seja melhor. Eu falo alto faturamento, pessoas que vão faturar acima de 30 mil reais mês, talvez o lucro presumido já passa a ser mais vantajoso com relação ao Simples Nacional, desde que não tenha empregados. Bacana. Então, assim, com relação ao lucro presumido Simples Nacional, como eu expliquei, temos um post lá, é importante que você veja, o Anderson explicou aqui em mais detalhes, mas lá você vai encontrar também informações importantes com relação a isso. Então, é um outro ponto importante na hora de definir o tipo da sua empresa. Agradecendo aqui as perguntas que estão chegando perguntas através do Facebook ali, então a gente já está vendo essas perguntas, a gente vai partir agora para a última etapa, para o último trecho aqui do webinar, e logo depois a gente vai responder essas perguntas, tá? Continuem mandando, fiquem ligados aí, que daqui a pouquinho a gente já vai responder. Partindo para o último trecho aqui, então, uma vez que você já, depois de estudar as possibilidades, chegou à conclusão de que não vou ter sócio, eu vou ter sócio, eu vou ser um empresário individual, eu vou estar no Simples Nacional. Aí você definiu o tipo da sua empresa, é hora de você, de fato, abrir a empresa. Então, para isso, nós da Conub estamos aqui à disposição para fazer a abertura da sua empresa. Então, aí você vai, obviamente, entrar no processo de abertura de empresa, vai ceder algumas documentações importantes. Antes disso, você vai ter uma assessoria aqui da nossa equipe, que vai estar pronta para ajudar você a explicar um pouco melhor tudo isso que o Anderson falou, né, individualmente, com uma atenção especial aí. E você vai poder fazer a abertura da sua empresa através da Conub. Eu vou apenas compartilhar aqui, muito se fala também dos custos da abertura de empresa, né? Então, a gente vai falar aqui, rapidamente, eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês que no nosso site, no site da Conub, tem uma calculadora virtual, tá? Que vai, aqui é o site da Conub, tá? Estou compartilhando com vocês. Então, você entrando aqui, conub.com.br, você tem informações aqui e tal, mas logo de cara você vai clicar aqui em Abra Sua Empresa. Quando você clicar em Abra Sua Empresa, vai entrar na nossa página de abertura de empresa e aqui abaixo você vai ver, quer saber quanto custa para abrir empresa? Só você dar alguns dados aqui, ó, cidade, estado, formato da empresa, que é isso que a gente falou aqui, né? Empresário individual, EIRELI, se você vai ter sócio ou não, né? A sua atividade, que aqui você vai escolher também, ou seja, 5 dados que você preenche aqui e você clica em calcular custos e ele vai te dar uma estimativa dos custos iniciais para a abertura da sua empresa com a Conub, tá? Então, é uma ferramenta que a Conub desenvolveu para ajudar você a descobrir os custos iniciais, que é, na verdade, uma dúvida frequente aí também de quem pensa em abrir empresa. E também aqui, a gente tem uma ferramenta, se você seguir aqui de novo, quero abrir empresa, você vai entrar na ferramenta que é o nosso melhor formato, que a gente chama. Então aqui, a gente vai preenchendo alguns dados, rapidamente, a gente vai chegar
a uma ideia. Vou preencher aqui rapidamente para você entender os passos. Vou preencher qualquer número aqui para você entrar no processo. Preencha ali o seu nome e seu e-mail, seu telefone, e aí aqui você vai, nessa tela você vai achar as atividades. Então, tem algumas atividades pré-selecionadas, aqui tem o campo para você digitar a atividade que você quer. Vamos supor que a atividade não esteja aqui, você digita aqui e pesquisa. Então, vamos pegar como exemplo alguma aqui só para seguir no processo. Cliquei em marketing de publicidade, agências de publicidade, por exemplo. Aqui, quando está no verdinho, é que está permitido no simples, né? Se tivesse vermelho, está impedido. E o amarelo é concomitantemente permitido e impedido. Então, nesse caso, está permitido. Eu já selecionei. Eu não posso selecionar atividade porque eu já estou logado, que é um outro problema nosso. Então, ó, aqui você seguindo em frente, você seleciona a atividade. A próxima tela, não vou mostrar tudo aqui porque é um pouco extenso o processo, mas a próxima tela é se você vai ter sócio ou não, qual é a sua estimativa de faturamento. Enfim, vale a pena você dar uma olhada aqui no site da Conub e entender como funciona esse processo. São 7 passos, tá? Você vai responder se tem sócio, o seu faturamento, algumas perguntas para você saber se vai ser incluído ou não no Simples Nacional, se vai ser permitido. E no final desse pequeno passo a passo, você já vai ter ali uma estimativa da alíquota de impostos, inclusive, e uma sugestão do formato jurídico e tributário para a sua empresa. Então, vale a pena você dar uma olhada lá no site da Conub e vai te ajudar a entrar, de fato, nesse processo de abertura de empresa, e temos uma equipe aqui pronta para responder as suas dúvidas. Então, por falar em dúvidas, chegamos na nossa parte final aqui do nosso webinar, que fala justamente das dúvidas. Quem está assistindo ao vivo aqui, a gente vai dar uma prioridade, então, para quem mandou as perguntas através do nosso Facebook, na nossa página. Estou atualizando aqui para ver se tem alguma pergunta nova. Vamos lá. Uma pergunta do Gustavo Moriel. Existe alguma atividade que obriga você a abrir um ponto comercial? Gustavo, em tese não, mas a atividade de suporte técnico, como tem atividade de reparo dentro, algumas juntas comerciais entendem que essa atividade vai ter atividade de comércio e pode requerer o registro na Secretaria da Fazenda da sua cidade, tá? Do teu estado, desculpa. Então, essa não é uma resposta tão simples, mas é a atividade de suporte técnico que, às vezes, ele exige isso. Então, a gente teve essa situação em Minas, mas em São Paulo a gente não enfrenta esse tipo de problema. Uma outra pergunta também do Gustavo, que trata de um tema bastante comum aqui, que é sobre o MEI. Né? Se, em relação à tecnologia, todas as atividades, todas as empresas se encaixariam no MEI. A resposta é não, né? Na verdade, se a gente tem um portal do empreendedor lá, e lá tem a relação de atividades, se você olhar lá a relação de atividades, são atividades, via de regra, atividades mais operacionais, né? O pipoqueiro, o açougueiro, são atividades mais simples, não de cunho intelectual ou de atividades regulamentadas, né? Então, um advogado não pode abrir uma MEI, no caso, as atividades de desenvolvimento de software não é permitido no MEI também, tá? Então, infelizmente, as atividades de TI não pode se enquadrar no MEI, mas aqui também faço uma ressalva, né? Não é porque é MEI que não precisa de contador, né? A gente tem um post que fala sobre isso, e que a maior parte das pessoas desconhecem, e quando você tem um MEI, apenas 32% do que você fatura, você poderia distribuir de dividendos, né, retirar para si, sem pagar imposto adicional. Se você retirar acima de 32%, você estaria sujeito a expor no imposto como pessoa física, né? Vai entrar naquela tabela progressiva que vai até 27,5%. A única forma de você se livrar disso seria tendo a contabilidade em dia da sua empresa, né? Então, tendo um contador, sendo MEI, você não teria esse imposto adicional. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabem, né? Então, fica como MEI, não tem um contador,
e, na verdade, elas estão sonegando, né? Então, hoje o limite do MEI é R$60 mil, né? 32% a gente está falando algo em torno de 20%, né? R$19.600 e algo em torno de R$20 mil que você poderia distribuir dividendos. Os outros 40 estaria sujeito à tributação de 27,5%. Tá certo, Gustavo? Legal. Essa dúvida do Gustavo sobre o MEI era também uma dúvida do Luciano Filho, então está respondido aí, Luciano. E tem uma do Daniel Henrique aqui, vou pegar o Anderson desprevenido aqui, vamos ver se ele está afiado. Pretendo abrir com meu sócio uma empresa que desenvolve templates e plugins de extensão para a plataforma WordPress. Venderemos os produtos, licenças em dólar para todos os países por e-commerce, com pagamento via PayPal. Qual o KNAI deveremos usar? Como poderíamos pagar a menor alíquota? E aí, Anderson? Nesse caso, o Daniel, o que seria mais recomendado para você é você ter uma empresa no lucro presumido, tá? Porque a tua atividade vai ser a atividade de desenvolvimento e licenciamento de software. Você ter uma empresa no lucro presumido, porque quando você faz exportação de serviço, você está dispensado do pagamento de PIS e COFINS, né? Então, você não vai pagar o PIS e COFINS no lucro presumido, e tem uma bola dividida aí que é com relação ao ISS, né? O ISS, na prestação de serviço para o exterior, ele é discutível se ele é devido ou não. Brevemente, pelo que você colocou aqui, o nosso entendimento que o ISS, nesse caso, seria devido. Mas existem casos em que, inclusive do ISS, a exportação de serviço está isenta. Então, o ISS para exportação de serviço é uma bola dividida, mas como você vai exportar o serviço, e se o cliente tiver a maior parte fora do Brasil, lucro presumido seria o mais indicado. Legal, então, Daniel Henrique, está respondida aqui a sua questão. E agora vamos a algumas dúvidas essas foram as dúvidas que a gente selecionou aqui para responder ao vivo, tá? E algumas dúvidas que a gente selecionou que você mandou no momento da sua inscrição. Então, a gente pré-selecionou algumas a gente vai passar rapidamente, porque provavelmente a gente já falou sobre isso, né? Então, para a gente não se estender muito. Então, a Suelen Vieira Molina falou entender melhor sobre a contabilidade, queria entender melhor, né, sobre a contabilidade, enquadramento fiscal e outros assuntos. Então, a gente falou bastante sobre isso aqui. Suelen, obrigado pela pergunta e pela dúvida. O Jonatas pede aqui uma orientação, é mais uma consultoria, na verdade, não tem tanto a ver com o tema em si de agora, mas a gente vai responder depois, tá, Jonatas? A sua questão, só para a gente não fugir tanto do tema aqui, mas a gente leu, está aqui documentado, a gente vai entrar em contato. Depois, uma questão que a gente pode detalhar melhor eu não sei o nome, tá? Estava escrito desse jeito, gente, Rócio ou Rocio, desculpe se eu falei errado aí, é assim que a pessoa se cadastrou, então, se você está online aí, me desculpe se eu falei errado. A pergunta é, qual tipo de empresa é melhor para abrir uma empresa de tecnologia? Necessita ter cidadania brasileira? Quais são os impostos e custos de ter uma empresa? Então, a pergunta é bem ampla, né? Eu vou tentar aqui responder o que é melhor para uma empresa de tecnologia. Eu precisaria saber qual a atividade que você vai exercer. A gente já discorreu aqui sobre as atividades, né? Então, tem lá no nosso post, você vê qual atividade melhor se enquadra, e aí, com relação à parte tributária, a gente precisa entender um pouquinho melhor, mas muito provavelmente você não vai poder enquadrar no Simples Nacional. Com relação à cidadania, você não precisa ter cidadania brasileira, mas precisa ter autorização para estar no Brasil, né? Então, você precisa ter aí, você pode ser um estrangeiro, mas você vai ter que ter um administrador para cuidar dos assuntos da empresa, tá? Então, o estrangeiro, ele pode ter empresa no Brasil, mas ele tem que ter um administrador local. Então, no teu caso, seria você ter um sócio ou nomear um procurador que pode ser um terceiro. Existem alguns contadores que fazem esse tipo de trabalho, advogados que são procuradores tidos como profissionais, né? Justamente para atender esse tipo de caso.
aí ele coloca quais são os impostos e o custo de ter uma empresa, né? Os impostos estão atrelados à localização da empresa, né? Então, se a empresa for presumido, o ISS varia com relação à localização da empresa, e os demais impostos não sofrem variação, tá? Então, é 11,33 mais o ISS de acordo com a localização e a atividade que a empresa vai exercer. Tá certo? Nossa equipe vai entrar em contato contigo para entender melhor o que você vai fazer, né, qual atividade sua empresa vai exercer, e quem sabe você nos torne um cliente da Comum. Tá? Legal. O próximo é o Wellington. A gente também pode responder a dele, né? Quero abrir uma empresa de prestação de serviço de suporte técnico de TI na área de gestão de sistemas e infraestrutura de TI. Porém, quero me enquadrar no Simples Nacional Anexo 3 para pagar 6% no Simples Nacional, ou seja, não terei sócio e nem empregado. E se por algum motivo voltar ao mercado, será no regime de PJ com o mesmo KNAI que irei abrir a empresa. Bom, é uma situação aí, Anderson, pelo pouco que eu vi aqui, que a gente falou, né, sobre isso, mas no caso específico dele, o que a gente pode falar? Bom, o suporte técnico TI é uma bola dividida, né? Quando você fala que vai fazer gestão de sistema de infraestrutura de TI, é uma bola um pouco dividida, né? Que a gente já falou. A gente vai entrar em contato contigo para poder melhor clarificar, mas pelo que você descreveu aqui, eu vejo a possibilidade sim de você se enquadrar como suporte técnico de manutenção de equipamentos, né? Que você faz que hoje você, para fazer manutenção, você tem softwares que auxiliam isso. É isso que eu preciso entender um pouquinho melhor contigo, mas muito provavelmente seja possível você se enquadrar no Simples e no Anexo 3. Com relação a você voltar para o mercado e voltar com o PJ, eu só faço a ressalva aqui, né? Quando você exerce uma atividade com característica que tem característica de vínculo empregatício, você não poderia estar no Simples Nacional, né? Então, eu gosto de colocar isso para que você tome a decisão sabendo desse risco, que numa eventual fiscalização você pode ser desenquadrado do Simples e aí ter que pagar retroativamente os impostos da maneira correta, tá? Então, só uma dica que a gente dá aí para você no momento que você for atuar como PJ no mercado. Legal, Wellington, então, respondido. Lógico, tanto a primeira quanto a segunda pergunta aqui, o Anderson e o pessoal aqui da Conduc vai depender de mais informações, né, para dar uma resposta mais assertiva e mais clara, e isso, é claro, a gente pede que você também entre em contato, ou a gente vai entrar em contato para a gente conversar melhor e entender o seu caso específico. Vamos para uma próxima pergunta aqui, que é do Dedé. Olá, Dedé. Qual o KNAI e quanto de impostos para uma empresa de tecnologia do tipo SaaS? Bom, esse tipo de empresa tem crescido bastante, né? Com o boom que a tecnologia nos permite. Empresas do tipo SaaS, que é Software as a Service, é uma empresa de licenciamento. A empresa desenvolve o software e licencia em troca de uma remuneração mensal para que o cliente, o usuário dele, faça uso desse software. Então, é uma atividade de desenvolvimento. Se for no Simples, vai ficar no Anexo 5, e se for no lucro presumido, vai pagar aí 16,33%, dependendo aí da cidade, 16,33%, considerando a alíquota mais alta de ISS, né? Em algumas cidades, o ISS vai ser 2%. Certo, vamos lá então aos próximos. Aí chegaram algumas questões que a gente selecionou aqui, mas a gente já respondeu ao longo do webinar aqui, né? O Jader pergunta se a gente atende empresas de todos os setores, em quais estados vocês atendem. Isso aí depende do estado, né, Anderson? Depende Sim. da cidade, né? Bom, de repente pode falar rapidamente sobre isso aí. A Combi, ela está focando em atender cidades que têm a nota fiscal eletrônica, né? E pasme, né? O Brasil tem
quase 5.669 municípios, de acordo lá com o IBGE, e aproximadamente um número entre 600 e 700 cidades tem nota fiscal eletrônica, né? Então, a gente tem uma relação aqui, essa relação não é uma relação oficial, é uma relação 100% atualizada, mas se você tem dúvida, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai te responder se a gente atende ou não a sua cidade, tá? Legal, Jader, obrigado pela pergunta. O Davi, ou David Rodrigues, pergunta qual o rito de abertura necessário e quanto leva. A gente falou rapidamente sobre isso também, né? Qual é o procedimento? A gente tem uma equipe aqui que vai ajudar você no procedimento. Quanto leva? Quanto tempo leva? Vai variar um pouquinho, né? Com relação a quanto tempo leva, varia de acordo com a cidade. Existem cidades que são mais rápidas, né? São mais informatizadas, têm maior estrutura, como o caso de São Paulo, né? Mas existem cidades que são extremamente burocráticas, né? A gente tem tido uma má experiência com algumas prefeituras que para o cliente a empresa só está aberta quando passa a estar apta a emissão de nota fiscal, mas o trabalho de junta comercial e receita feito, então a empresa já tem um CNPJ, nesse momento já passa a contar aí a vida útil da empresa, né? E tem prefeituras aí que a gente levou quase que 60 dias para conseguir a liberação para emissão de nota fiscal. Então, esse tempo vai variar de acordo com as prefeituras. Diria que em São Paulo a gente abre as empresas normalmente entre 10 e 15 dias úteis, né? E isso é um trabalho a quatro mãos. O cliente precisa nos auxiliar, né, com o envio das informações. A Conub vai na junta comercial por você, isso é um diferencial. Depois vai na prefeitura para fazer o cadastro. Então, aqui a gente tem todo um serviço de concierge para os nossos clientes, especialmente na cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Alguns outros estados a gente tem atendimento local, né, como é o caso de Minas, o caso do Rio de Janeiro, que nós temos atendimento local. Mas cidades um pouco mais distantes, estados um pouco mais distantes, e a demanda é um pouco baixa, aí nesse caso o cliente que vai até os órgãos públicos, mas com toda a orientação da equipe da Conub. Então, respondendo, São Paulo de 10 a 15 dias úteis, e outras cidades pode chegar ao caso aí de 60 dias úteis, tá? Então, não tem muito aí uma regra tão clara com relação a isso, tá? Queria lembrar, a gente tem post que fala sobre a abertura de empresa, tem um e-book que fala sobre a abertura de empresa. Você está perguntando aqui qual que é o rito necessário. O nosso e-book tem um passo a passo para abertura de empresa, então você pode baixar o e-book da Conub e ter lá o passo a passo para abertura de empresa, todos os documentos. A gente fala sobre a formação do nome da empresa, fala qual é o cuidado que você tem que tomar, né? Imagina você querer abrir uma empresa com o nome Coca-Cola. Você teria que ver se a marca está disponível, se você pode abrir uma empresa com esse nome. A gente dá dicas lá como fazer esse tipo de consulta. Tá bom? Legal. Vamos seguindo aqui nas perguntas que a gente pré-selecionou. O William fala: possuo Meirelli de prestação de serviços em TI, desejo saber se meu KNAI é o melhor para as minhas atividades. Aí vai depender muito. Uma consultoria, se o webinar não esclareceu, a nossa equipe também vai entrar em contato contigo e a gente responde você se as atividades estão... é a melhor que reflete a atividade que você exerce no dia a dia. Isso, dá uma ligada aqui ou manda um e-mail aqui para a Conub que você vai ser ajudado aí, William. Obrigado pela pergunta. Simone de Almeida fala justamente dos temas que a gente citou aqui, né? Então, a importância da correta definição do KNAI, a gente falou sobre isso. As faixas de tributação do Simples Nacional e seus anexos, a gente falou sobre isso também. E dicas para economizar impostos no início da empresa. Talvez essa parte, né, Alisson? Dicas para economizar impostos no início da empresa. A dica para você economizar impostos e outros gastos é se a tua empresa vai começar pequena e
com o crescimento, eu recomendaria começar no Simples Nacional. Né? Você a gente já falou aqui das vantagens do Simples Nacional frente ao lucro presumido quando a empresa está começando, então, e pelo Simples seria o caminho mais econômico aí, não só em termos de tributos, mas também como os outros gastos acessórios que existem aí na manutenção de uma empresa. Com relação à importância da correta definição do KNAI, isso é muito boa pergunta, porque o KNAI, a atividade principal, ela deve ser a atividade que a sua empresa vai mais faturar. Tá? Então, você pode colocar lá atividade de desenvolvimento e consultoria. Na mesma empresa, vai estar no cartão CNPJ. Mas o que você tem que colocar como atividade principal é qual atividade que você vai exercer que vai gerar mais receita para você. Isso é importante porque vai impactar em qual sindicato você vai se enquadrar e se, de acordo com o sindicato, impacta nos custos de manutenção da sua empresa. Então, um exemplo é, se você se enquadra num sindicato, vai impactar no valor do vale-refeição que você vai ter, como vai ser calculado as horas extras, qual a data de pagamento dos seus colaboradores. Então, existem essas nuances aí que tem que prestar atenção para qual é a atividade principal da tua empresa. Tá? Bacana. Então, Simone, respondido, obrigado. O pessoal tem mandado também perguntas aqui no chat, a nossa equipe tem respondido aqui, né? O Vitor, o Caio, o Bruno, está todo mundo ali ligado, respondendo algumas perguntas também através do chat, tá? O César de Souza Lima manda uma pergunta longa aqui. César, a gente leu a sua pergunta, tá? Vai entrar em contato, só para a gente não se estender tanto, mas o Anderson leu, já deu uma estudada sobre o tema e vai entrar em contato também para ajudar na sua questão. Obrigado, César. Thales Andrade, qual o próximo passo depois da ideia? A gente falou sobre isso, você tem a sua ideia, define a atividade, define o formato da empresa, e aí bola para frente, começar a abrir empresa mesmo e botar para funcionar. E eu queria chamar a atenção, né, no nosso blog, o nosso blog é bem abrangente e tem dicas também para pessoas que estão exatamente nesse momento, né? Então, dicas antes de você abrir a empresa, dicas como escolher os sócios, tem dicas importantes lá para você que está no momento entre a ideia e a abertura da empresa. Muito legal você visitar o nosso site. No final do webinar aqui eu vou passar os nossos canais aí de comunicação também e os nossos veículos aí para você acompanhar os nossos conteúdos. O Ramon fala como abrir minha fábrica de software. Bom, fábrica de software é atividade de desenvolvimento, né? A gente já falou sobre isso e vai ficar no anexo 5, se for do Simples Nacional, ou lucro presumido, né? Então, a fábrica de software você tem que avaliar se você terá ou não as pessoas registradas. É uma confusão que muitas empresas de tecnologia fazem. Se você é do Simples Nacional e registra as pessoas, você paga menos imposto. Então, ao invés de você ter lá os empregados não registrados, é importante você registrar que você vai pagar menos imposto, né? Então, só para você ter ideia, se você, uma situação hipotética, você fatura 10 mil e você tem um prolabore de 2 mil e contrata uma outra pessoa de 2 mil, você vai pagar 8% de imposto. Se você não tem um prolabore e essa pessoa você está pagando sem o registro, você vai pagar 20% de imposto. Então, isso é bem importante você registrar as pessoas, primeiro, porque é o correto, e segundo, que você vai economizar impostos também. Tá certo, Ramon? Legal, Ramon, obrigado pela pergunta. O Vitor Pereira da Silva, quanto gasta na abertura de empresa e qual modalidade ela se enquadra? A gente falou sobre isso, né? Com relação aos custos, a gente tem uma calculadora virtual para você ter uma ideia das estimativas dos custos iniciais. Entra lá, conub.com.br, abrir empresa, você vai achar essa calculadora e vai ter ideia dos custos. Pessoal, só queria esclarecer, a gente não está falando de custos aqui, porque o custo ele varia de acordo com o formato da empresa. Então, empresário individual e limitado tem custo diferente, né? Isso
com relação às taxas. Varia se você está no estado de São Paulo ou se está no Rio de Janeiro, né? Então, existem taxas aí envolvidas e a gente desenvolveu essa ferramenta especialmente para vocês. Por isso que a gente não se estende aqui para responder o Vitor de forma assertiva. A gente deveria saber qual que é o estado dele ou o estado que ele vai abrir a empresa. Legal, Vitor, obrigado. E o Renan, a última que a gente tem aqui, na verdade as últimas, que o Renan fez várias questões, algumas muito interessantes, algumas a gente já falou sobre elas, né? Quais atividades escolher, a gente já falou. E se a atividade da minha empresa não constar na lista? Renan, isso é muito possível que aconteça, né? Como eu havia comentado, a lista do KINAI ela vai sendo atualizada de tempos em tempos, mas as atividades que a gente desenvolve, que a sociedade evolui muito mais rápido do que o governo atualiza a lista. Então, o exemplo que eu dei, 20 anos depois, o governo colocou o web design na lista do KINAI. Então, com um contador, um advogado, a Conub pode te ajudar a fazer um enquadramento que você está exercendo uma atividade, a gente vai te ajudar a encontrar qual é essa atividade para você abrir a sua empresa. Tá? Então, outra pergunta que você faz aqui, o capital social precisa ser depositado ou é um valor fictício? O capital social ele precisa ser depositado, tá? Mas ele não fica parado na conta da empresa. Né? A gente tem um post que fala sobre isso, como o capital social pode ser utilizado em empresas de tecnologia. Então, imagine o seguinte, você está abrindo lá uma empresa e você vai comprar um computador, desenvolvedor gosta de computadores, gosta de máquinas mais potentes, então parte do valor que você já está depositando para abrir a empresa, você pode já utilizar para comprar o computador em nome da empresa. Né? Então, uma situação hipotética aqui, abriu a empresa com capital social de 10 mil e com esse capital você vai lá e compra a máquina que você vai utilizar no dia a dia. Então, o capital ele entra na empresa, mas ele já pode ser utilizado para o pagamento de impostos, as custas de abrir empresa, pagar um empregado, um aluguel. Então, não é um dinheiro que fica parado. Tá? Legal, Renan. O Anderson já respondeu mais uma do Renan aqui. Ele faz mais algumas, né? Se eu optar por divisão de lucros no final do ano e não tirar para o labore, posso ter seguro-desemprego? Bom, para você ter seguro-desemprego, você precisa ser contribuinte do INSS. Então, se você não tem Prolabore, você não vai ser contribuinte do INSS e você não teria a possibilidade de ter o seguro-desemprego. O governo está numa contenção de gastos, é algo a ser observado. Ele tem feito cruzamento que pessoas que têm empresa, eles estão negando o seguro-desemprego. Então, é uma dica importante aí, se você precisa prestar atenção, se você pretende requerer o seguro-desemprego, primeiro teria que contribuir para o INSS e, no momento da entrada, teria que não ter mais a empresa constituída. Né? A gente já houve relatos de casos de pessoas que tinham a empresa, só tinham o CNPJ, não tinham faturamento, e isso impediu ele de sacar o seguro-desemprego, e pessoas que tinham empresa, estavam faturando, aí nesse caso não tem nem discussão, né? Porque quando você saca o seguro-desemprego, você está assinando ali um atestado que você não tem como se manter. O governo entende que se você está faturando, você tem uma fonte de receita e você não deveria pegar o seguro-desemprego. Tá certo? E para finalizar aqui a participação do Renan, empresa de tecnologia e serviços precisa emitir nota fiscal eletrônica? Sim, a resposta é sim. Raríssimas atividades não precisam emitir nota fiscal eletrônica. Né? Então, os contadores em uma categoria muito específica estão dispensados de emissão de nota fiscal eletrônica, os convênios médicos estão dispensados de emissão de nota fiscal eletrônica, advogados também estão dispensados de emissão de nota fiscal eletrônica, mas é muito específico. Tá? No caso de empresa de tecnologia, é obrigatória a emissão de nota fiscal eletrônica, e aí
Se você é uma empresa de tecnologia do tipo SaaS e vai ter um volume grande de emissão de nota fiscal, talvez você tenha observar aí, existem ferramentas no mercado que fazem essa emissão de nota fiscal, que você consegue plugar na tua solução e ter a nota fiscal eletrônica emitida de forma automática. Tá? Legal, Renan, obrigado ao Renan e muito obrigado a todos que mandaram perguntas, tanto no ato da inscrição, quanto aqui pelo Facebook, que a gente respondeu algumas, e também o pessoal que está respondendo pelo chat, tá? Que está mandando perguntas pelo chat, e a nossa equipe está respondendo lá, eu acompanhei aqui alguns papos aí, e o pessoal está tirando suas dúvidas também. Então, finalizando aqui então esse webinar, quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. A gente teve aí cerca de 40 pessoas online. Aqueles que não conseguiram, ou você mesmo que está online, vai poder ver esse vídeo depois, ele vai ficar gravado do YouTube, e você também vai receber alguns materiais aí pós-evento para entender melhor, para ter um compilado de tudo que a gente falou aqui. E agradecendo aqui ao Anderson por todas as orientações. Anderson, obrigado. Eu que agradeço, José Carlos, o Lobão, por ter conduzido o webinar de forma brilhante. Então, eu agradeço aí a tua companhia. Legal, Anderson. Agradecendo também a nossa equipe aqui, o Vitor, que ficou na retaguarda, o Caio, o Bruno, o Gabriel, o Fernando, todo mundo que está aqui na nossa equipe respondendo as perguntas, a parte técnica, enfim. Sem eles, com certeza, não poderíamos fazer este evento. E aí, para finalizar, a gente vai deixar nossos canais de comunicação e também as nossas mídias aqui, né? Então, você, primeiro, é claro, é o nosso site, acesse conub.com.br, lá você tem os canais de comunicação para falar conosco. Não deixe de visitar o nosso blog. Vocês viram aqui que a gente citou várias vezes o nosso blog, porque tem vários posts importantes sobre esses temas que a gente citou aqui. Então, vai lá, tem um ícone de busca, você digita a sua palavra-chave, você vai chegar, com certeza, num post que vai responder a sua dúvida. Caso não responda, tem a possibilidade de falar com a gente. Se inscreva no nosso canal no YouTube, entre lá, youtube.com.br, aliás, .com, né, /contabilidade online. Ou só vai lá na busca, digita Conub, que você vai achar o nosso canal também. Então, não deixe de acessar nossos vídeos. A gente tem postado vídeos toda semana sobre temas, muitos deles envolvendo também empresas de tecnologia. Então, vai lá, se inscreva no nosso canal para ser notificado também dos novos conteúdos. E temos a nossa página do Facebook também. Acesse facebook.com/conub e curta a nossa página. Fique ligado também nas nossas atualizações, nas nossas redes sociais também. É isso. Agradecendo mais uma vez a participação de todos. Fiquem ligados nos nossos conteúdos e uma boa noite. Boa noite.